A velha Dona Elza deu comida a 3 crianças em situação de rua, sem imaginar que aquele gesto voltaria para ela muitos anos depois. A fumaça do panelão subia devagar, misturando com o cheiro de caldo quente e tapioca feita na hora. O carrinho de Dona Elza era simples, mas bem cuidado. Metal já riscado pelo tempo, uma lona desbotada, a chapa estalando baixinho e potes de molho alinhados como se tivessem ordem própria. Em volta, a rua fazia barulho de sempre. Moto passando, gente apressada, buzina distante, conversa cruzada sem ninguém se olhar. Dona Elza tinha mãos de quem trabalhou a vida toda. Dedos marcados, pequenas queimaduras antigas, unhas curtas e cansadas. Ela ajeitou o avental manchado e serviu um prato para um cliente que aparecia ali fazia anos. "Deus lhe pague, Dona Elza", disse o homem deixando algumas moedas. Ela respondeu com um sorriso pequeno, desses que duram pouco porque a vida não para. "Vai com Deus, meu filho, que lhe faça bem." Quando o cliente saiu, Dona Elza olhou a caixinha das moedas. Nunca estava cheia. Naquele dia parecia ainda mais leve. Uma obra na esquina desviava o movimento, e 2 ruas adiante tinha surgido um carrinho novo, mais chamativo, com som alto e banner brilhando. Mesmo assim, Dona Elza continuou. Ela sempre continuava. Era quase 6 da tarde quando o sol começou a baixar, e a sombra da lona ficou comprida no chão. Foi aí que ela viu os 3. Eles não vieram correndo como outras crianças. Não falaram alto, não fizeram graça, vinham colados um no outro, como se o mundo fosse grande demais para caminhar separados. Tinham o mesmo rosto, olhos escuros, maçãs do rosto marcadas, cabelo preto bagunçado, pareciam espelhos empoeirados. A roupa estava larga e gasta, e o tênis já tinha perdido o formato. Não tinham mochila, não tinham adulto, tinham fome. Dona Elza olhou sem espanto, sem teatro. Só olhou como se olha algo que dói porque é verdade. Os 3 pararam a uns 2 metros do carrinho, sem coragem de chegar mais perto. O do meio deu um passo. "Moça, a senhora tem alguma coisa que não vai vender mais?" Dona Elza ficou com a concha parada no ar. Aquela frase ela já tinha ouvido antes, de outras bocas pequenas, mas neles havia algo diferente. Não pediam com malícia, pediam com vergonha. "Vocês têm mãe?" ela perguntou, sem acusar. Os 3 se entreolharam, como se a pergunta fosse um tapa. "Não", disse o do meio, a voz quebrando de leve. "A gente não tem." Dona Elza engoliu seco, olhou o panelão, olhou os pratos prontos, olhou a caixinha das moedas e voltou a olhar para os 3. O da direita baixou a cabeça, o da esquerda apertou os lábios, segurando o choro. Ela respirou fundo e tomou uma decisão que não parecia heróica. Parecia apenas o que era, simples. "Vem cá", disse, chamando com a mão. "Chega mais, eu não mordo." Eles vieram devagar, como quem espera uma armadilha. Dona Elza serviu porções menores, com o que restava. Não era prato de adulto, mas era quente. E quando se está com fome, calor é promessa. Sentaram em bancos de plástico, comeram rápido no começo, ansiosos, e depois mais devagar, como se o corpo finalmente entendesse que havia comida dentro. Dona Elza observou e sentiu um nó no peito. Talvez fosse lembrança do próprio filho, talvez cansaço, talvez aquela certeza amarga de que ninguém deveria ver 3 crianças comendo como se fosse a última chance. "Como vocês se chamam?", perguntou, tentando manter a voz firme. "Luan", disse o primeiro. "Caio", disse o do meio. "Rafa", disse o terceiro. Dona Elza assentiu, guardando aqueles nomes como quem guarda algo que não quer perder. "E vocês dormem onde?" Os 3 baixaram os olhos. "Onde dá", murmurou Caio. Dona Elza apertou os dedos no cabo da concha. Ao redor, gente passava, comprava, não olhava. Um casal atravessou rindo, sem notar nada. Um homem de camisa boa virou o rosto, como se fome pegasse. Foi então que uma voz atrás dela cortou o ar, fria e dura. Dona Elza, de novo dando comida de graça. Ela se virou. Era seu Arnaldo, desses que falam como se fossem donos da rua. "Depois não reclama quando faltar", completou ele, olhando os meninos como se fossem sujeira. Os 3 ficaram imóveis. Um segurou a borda do prato, o outro escondeu o rosto. Dona Elza endireitou o corpo, mesmo com a coluna reclamando. "Eu não reclamo", disse firme. "E eles vão comer." Seu Arnaldo soltou uma risada curta. "Daqui a pouco enche de moleque aqui. Aí aparece fiscalização. Aí quero ver." Dona Elza sustentou o olhar dele. "Pode vir quem quiser. Aqui não tem nada sujo. O que tem é fome." Seu Arnaldo fez um som de deboche e foi embora. Mas a ameaça ficou pairando, amarga, como fumaça velha. Dona Elza baixou a voz. "Comam, e quando terminarem me digam para
Para onde vocês vão? Eu não fico tranquila de ver vocês indo embora desse jeito. Pela primeira vez, nos olhos dos três apareceu algo além da fome, uma esperança pequena, tremida. Quando acabaram, Dona Elsa empurrou uma guardanapo. Limpa direitinho, meu filho, disse para Caio sem exagero, como uma avó de verdade faria. Obrigado, senhora, ele respondeu baixinho. Agora me diz, Dona Elsa continuou. Para onde vocês vão quando escurecer? Pro viaduto, respondeu Luan, quase sem som. Viaduto era a palavra conhecida. Sombra, papelão, umidade. Lugar onde gente some sem ninguém perceber. E por que vocês não vão para um abrigo? Rafa apertou a boca. Eles separam a gente. Falam que é regra. Dona Elsa franziu a testa. E vocês não aceitam? Caio balançou a cabeça, teimoso e triste. Se separar, a gente não se acha mais. E sozinho é pior. Dona Elsa ficou em silêncio um instante, com raiva dessas regras feitas em mesa de escritório e jogadas em cima de criança. Tá, eu também não vou separar vocês. Os três levantaram a cabeça ao mesmo tempo, como se aquela frase virasse teto. Mas vocês não vão sair daqui sem eu saber mais um pouco, ela disse. Quem deixou vocês assim? Vocês têm família. Caio demorou a falar. A gente não lembra direito, só de um carro de noite. E depois, nada. Dona Elsa sentiu um arrepio. Não era a história inteira, era pedaço. E pedaço costuma esconder coisa dura. Ela não insistiu. Hoje vocês comeram. Amanhã, se quiserem, voltam, disse. Mas tem uma condição. Os três ficaram tensos esperando cobrança. Qual? Perguntou Rafa. Não roubem, nem por fome, nem por raiva. Se eu dou, vocês me respeitam. E se respeitam também. Luan assentiu rápido. A gente não rouba. Às vezes acusam mesmo sem ser, murmurou Rafa. Dona Elsa entendeu. Na rua, a culpa cai fácil em cima de quem tem a cara e a roupa errada. Aqui não, ela falou. Aqui a gente fala a verdade. Quando Caio se mexeu para descer do banco, algo apareceu no pescoço dele. Uma correntinha fina, suja de poeira, com um pingente pequeno de metal. Dona Elsa viu só por um segundo, mas viu. Era um símbolo de 3 estrelinhas ligadas. Ela travou. Já tinha visto aquilo antes, não na rua. Num anúncio antigo, colado num poste perto do mercado, muitos anos atrás. Procura-se 3 rostinhos iguais e no canto, aquelas 3 estrelas. Ei, Dona Elsa disse com cuidado. Esse pingente, de onde saiu? Caio segurou no peito, instintivo, protegendo. É meu. Eu já tinha desde antes. Luan e Rafa chegaram mais perto. A gente tem também, disse Luan, mostrando o dele. Rafa fez o mesmo. Os 3 pingentes eram iguais. O coração de Dona Elsa disparou. Aquilo não parecia coisa comprada em camelô. Era símbolo feito para 3 crianças iguais. Sinal de família ou de alguém com poder. Ela olhou ao redor, como se a calçada pudesse ouvir. Escutem bem, sussurrou. Hoje vocês não vão pro viaduto. Vocês ficam perto de mim. Quem quer a gente longe? Caio perguntou assustado. Dona Elsa apertou a concha como se fosse escudo. Eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. Na mesma tarde, seu Arnaldo voltou com 2 homens. Um com prancheta, outro com boné e rádio barato. Chegou denúncia, disse o da prancheta. Falta de higiene e obstrução de calçada. Dona Elsa sentiu um soco no estômago. Falta de higiene era a palavra usada quando queriam derrubar você sem dizer o motivo real. Você atrapalhava. Meu carrinho é limpo, ela respondeu. Sempre foi. Quem decide somos nós, disse o homem com aquela frieza fácil de quem manda com poder emprestado. Seu Arnaldo sorria como quem veio cobrar vingança. Eu avisei Dona Elsa. Era só me ouvir. Esses meninos não eram para ficar aqui. Os 3 se encolheram. Rafa deu um passo, pronto para se pôr na frente, mas Dona Elsa segurou com o olhar. São crianças, ela disse alto. Estão comendo. O da prancheta fingiu cheirar. Tem um cheiro estranho aqui. Cheiro de comida, Dona Elsa respondeu. Como tem que ser? Seu Arnaldo aumentou a voz pra gente ouvir. Essa mulher incentiva a rua. Depois fica tudo roubando. A gente não rouba, explodiu Rafa com raiva tremendo na garganta. Seu Arnaldo sorriu. Então prova. Mostra o que tem no bolso. Dona Elsa se colocou na frente. Você não tem direito. São crianças. O homem do rádio olhou pro peito de Caio, onde o pingente apareceu por um instante, e ele congelou. Ei, esse símbolo... Caio tampou o peito, mas já era tarde. Seu Arnaldo também viu. O olhar dele mudou. Saiu do desprezo e virou cálculo. Dona Elsa entendeu o perigo de verdade. Não era só chamarem de vagabundos. Era alguém ter reconhecido os meninos. Quando foram embora, foram com uma calma falsa. Aquela que diz, eu vi e eu volto. Naquela noite, Dona Elsa fechou cedo. Vem, disse, pro meu quarto. Não é grande, mas não entra chuva. Os 3 hesitaram, com a prudência de quem aprendeu que ajuda às vezes cobra caro. A gente não quer
qualquer problema, murmurou Luan. O problema já veio procurar vocês, Dona Elsa respondeu. E se vocês forem pro viaduto, amanhã eu nem sei se vejo vocês de novo. Andaram por ruas apertadas. O carrinho de Dona Elsa rangia. Ela abriu a porta de um quartinho humilde. Cama simples, cadeira velha, um altar pequeno com vela apagada, cheiro de sabão barato e comida guardada. Aqui não tem luxo, ela disse, mas tem teto. Quebrou um pão duro em 3. Come só um pouco. Amanhã a gente vê o que faz. Luan olhou para ela sem entender. Por que a senhora ajuda a gente? Dona Elsa demorou, procurando uma resposta sem enfeite. Porque se eu estivesse na rua, eu ia querer que alguém me enxergasse como pessoa. No dia seguinte, os meninos ajudaram no carrinho, limparam, arrumaram um banco, carregaram um balde. A rua olhava diferente. Curiosidade, incômodo, pena. Teve gente que comprou só para ficar olhando como se miséria fosse show. Do outro lado, seu Arnaldo observava com um sorriso que não chegava nos olhos. Às 2h30, uma caminhonete branca parou, outra atrás. Uma viatura encostou sem sirene. Dona Elsa sentiu o sangue subir para a garganta. Fica colado em mim, ela sussurrou. Desceram 2 pessoas com colete e pasta. Conselho tutelar e assistência social, pelo jeito. Boa tarde, disse a mulher. Recebemos relato de menores em situação de rua. Possível risco e exploração. Exploração? Dona Elsa repetiu. Eu dei comida para eles. Ninguém está acusando a senhora, disse o homem, seco. A gente precisa verificar. Esses meninos moram com você? Dormiram aqui ontem, porque estavam na rua. A mulher se abaixou, falando mais suave com os 3. Como vocês se chamam? Luan, Caio e Rafa, respondeu Rafa desconfiado. Tem família? Ela perguntou. Dona Elsa respirou pesado. Eu não sei, só sei que tem um símbolo e alguém reconheceu. O homem abriu uma folha impressa. No canto, o desenho das 3 estrelas. Pode ser que eles estejam registrados como desaparecidos há anos, ele disse. Desaparecidos, fez as pernas de Dona Elsa amolecerem. Ao fundo, seu Arnaldo parecia satisfeito. Tá vendo, Dona Elsa? Ele falou, se metendo onde não devia. Os agentes se aproximaram com calma firme. Os 3 recuaram, encostando em Dona Elsa. Não separa eles, Dona Elsa pediu. Se separar, eles se perdem. Tem protocolo, respondeu a mulher com cansaço. Dona Elsa engoliu a aflição. Eu vou junto. Por enquanto, deixaram os 3 juntos. Dona Elsa subiu também, com o avental ainda no corpo e as mãos tremendo. Pela janela, viu seu Arnaldo na esquina, com cara de vitória. Depois veio o desgaste. Sala de espera, fila, volta amanhã. Sem parentesco não posso informar. Papel que vai e volta. E o tempo que não pede licença passou. Semanas, meses, anos. Dona Elsa continuou abrindo o carrinho porque a necessidade não deixa a gente parar para chorar muito. Mas guardou 3 coisas como tesouro. Um guardanapo manchado de molho, uma colherzinha barata e um desenho torto do carrinho com 3 meninos. Com o passar dos anos, Dona Elsa aprendeu que o bairro esquece rápido. Todo mundo volta para a própria pressa. Seu Arnaldo não. Ele cresceu. Começou a cobrar taxa, dizer que resolvia alvará, ameaçar com fiscalização. Às vezes parava perto do carrinho só para lembrar que podia estragar a vida dela quando quisesse. Dona Elsa pagava por medo. E quando o medo dura muito, ele vira rotina. Os meninos, enquanto isso, cresceram carregando medo na pele. Passaram por um abrigo, depois outro, separaram para avaliação e ficaram semanas sem saber um do outro. Foi quando o pingente das 3 estrelas virou bússola. Toda noite apertavam o metal na mão e repetiam os nomes, como senha para não desaparecer por dentro. Quando se reencontraram numa casa-lar, fizeram promessa. Se uma porta fechasse, bateriam em outra. Se tentassem separar, se achariam. Se o mundo roubasse o passado, inventariam um futuro. Na adolescência, começaram a lembrar pedaços. Um portão alto, cheiro de sabonete caro, uma voz cantando. E lembraram, mais nítido que tudo, de uma mulher de avental dizendo: eu não vou separar vocês. Aquilo virou a definição de família. Ao saírem do sistema, sem sobrenome certo e com história quebrada, trabalharam como deu, estudo à noite, serviço pesado de dia, sono curto, moeda guardada. Com o tempo, um teste de DNA, um processo antigo e a teimosia de não desistir deram pista do começo. Não a verdade toda, mas o bastante para entender que tinham sido arrancados de um lugar que não era o viaduto. Nessa busca, apareceu Eduardo, o filho de Dona Elsa. Chegaram até ele por um fio, um nome repetido numa rodoviária, um homem que ajudava em troca de pão e
e parecia carregar culpa antiga. Eduardo vivia pulando de trabalho, fugindo de dívida e de gente perigosa. Não era herói nem vilão, era um homem quebrado por dentro. Na noite em que viu os três, ajudou sem fazer pergunta. E quando ouviu Dona Elza, a voz dele falhou. Deu pão, deu um papel com endereço e pediu, quase implorando: se vocês verem ela, diz que eu sinto muito. Diz que eu nunca parei de me importar. Depois sumiu de novo. Meses mais tarde, os três descobriram que Eduardo tinha morrido doente, sem conseguir voltar, mas com um último pedido: que Dona Elza soubesse a verdade. Dona Elza não soube de nada até o fim. Ela só sentiu o peso dos anos. A vida dela também tinha sido queda atrás de queda. O marido, seu João, morreu num acidente que ninguém socorreu a tempo. E o filho, Eduardo, saiu para arrumar emprego e foi engolido pela cidade. Por isso, quando viu três crianças sem mãe, não foi só bondade, foi uma ferida reconhecendo outra ferida. Até que numa sexta-feira qualquer, com sol alto e cheiro de óleo e tapioca no ar, ela ouviu um ronco que não era da esquina. Não era moto, nem caminhão. Era som fino, caro. 3 carros pretos, brilhantes, pararam na frente do carrinho. A rua silenciou. Celular levantou. Alguém cochichou. Esses carros vieram falar com a Dona Elza? Dona Elza apertou a concha. O primeiro sentimento foi medo. Quando coisa brilhante aparece do nada na vida de quem é simples, muitas vezes é notícia ruim. As portas abriram. Desceram 3 homens altos, bem vestidos, com presença. Andaram até ela sem pressa, sem deboche, como se cada passo fosse respeito. Dona Elza baixou os olhos, envergonhada do avental e das mãos marcadas. Quis se esconder, mas não conseguiu. O do meio falou com emoção contida. Dona Elza. Ela levantou o rosto e sentiu o ar sumir. Aqueles olhos. Ela já tinha visto em 3 rostos sujos, anos atrás. A gente não esqueceu da senhora, ele disse, a voz tremendo. Os 3 se posicionaram em volta do carrinho, como protegendo ela das olhadas. Dona Elza mal conseguiu falar. Vocês, quem são vocês? Primeiro, se a senhora deixar, vamos conversar sem tanta gente em cima, disse um. Mas o passado não dá trégua. Atrás, uma voz venenosa cortou. Olha só, agora sim deu sorte, Dona Elza. Seu Arnaldo abriu caminho, com o sorriso de sempre, seguro, como se ainda mandasse no bairro. Muito bonito, ele disse. Chega carro de luxo e chega a taxa também. Para funcionar aqui, tem que ter ordem. O do meio olhou para ele sem emoção. A gente não veio montar nada, veio ver a Dona Elza. Seu Arnaldo inclinou a cabeça. Melhor ainda, mas já sabe, se entrou dinheiro, tem que se organizar. Caio deu um passo. O senhor cobra taxa de uma senhora? Eu não cobro. Arnaldo se defendeu. Eu ajudo a resolver. Rafa, o mais sério, falou seco. Também ajudou no dia em que levaram 3 crianças. O ar mudou. Arnaldo piscou e o sorriso endureceu. Que crianças? Nem lembro. Luan respondeu calmo. A gente lembra. A rua murmurou. Os celulares chegaram mais perto. Arnaldo levantou as mãos, fazendo cena. História. Agora querem me culpar? Luan olhou como quem não tem mais paciência. Aqui não tem dinheiro para ninguém. Tem uma dívida moral e o senhor não vai se pendurar nela. Arnaldo baixou a voz, ameaçando Dona Elza. É melhor não mexer com o passado, ainda mais agora. Dona Elza sentiu o medo antigo subir nas costas. Caio inclinou perto dela. Não tenha medo. Hoje a senhora não está sozinha. Arnaldo saiu como quem vai buscar reforço. E como o veneno se espalha rápido, em minutos já rodava postagem em página local. Foto do carrinho e título sujo, falando em lavagem de dinheiro. Dona Elza sentiu o estômago fechar. Lavagem não cabia na vida dela, mas na internet cabe qualquer coisa. Luan olhou o celular e depois olhou para Dona Elza. A senhora tem alvará em dia? Dona Elza baixou a cabeça. Eu pago o que me pedem para me deixarem em paz. Quem cobra é o Arnaldo, Caio disse duro. Dona Elza assentiu com vergonha. Uma taxa, senão eles fecham meu carrinho. Luan fechou os olhos por um instante. Então não é só fofoca, é extorsão. Rafa olhou para a rua. E eles vão tentar montar fiscalização de novo. Não demorou. Apareceram fiscais com prancheta, uma mulher com tablet e viatura sem sirene. A cena parecia repetida, só que agora tinha câmera para todo lado. Dona Elza, disse a mulher, viemos fazer verificação. Denúncia de atividade irregular, possível lavagem e obstrução. Caio deu um passo. Com base em quê? O homem mostrou print da postagem. Denúncia popular. Isso é boato, Rafa respondeu, direto. Luan levantou a mão, controlando a situação. A gente coopera, mas tudo vai ser registrado. Mostra a ordem e sua identificação completa antes de encostar em qualquer coisa. Os fiscais ficaram desconfortáveis. Luan falou alto para a rua inteira ouvir. Essa senhora é extorquida há anos, e isso aqui tem cara de armação. A palavra extorsão mudou o clima.
A rua parou de ser só curiosidade e virou atenção. Luan mostrou comprovantes de Pix, mensagens áudio. Se não pagar, amanhã cai fiscalização. Caio mostrou fotos de recibos sem carimbo. Rafa apontou. Ali está o homem que cobra. Seu Arnaldo apareceu no fim da rua confiante. Mas quando ouviu alguém dizer, Ministério Público já foi acionado, o sorriso dele falhou. Um carro oficial encostou. Um agente desceu, credencial visível. Boa tarde. Fiscalização estadual e apoio à investigação. Quem responde por essa operação? Pediram documentos, cruzaram informações, ouviram o áudio. O agente não gritou, só falou seco. Isso é extorsão. Arnaldo tentou se salvar atacando. Investiga também os meninos. Essa mulher ficou com criança desaparecida. Dona Elza sentiu a vergonha pública como tapa. Luan respondeu por ela, com calma perigosa. Os meninos somos nós. A rua ficou muda. Caio tirou a corrente do pescoço. O pingente das 3 estrelas brilhou. Luan mostrou o dele. Rafa também. 3 símbolos iguais. Dona Elza sentiu as lágrimas escaparem. A senhora deu comida pra gente quando ninguém deu, Luan disse. A senhora defendeu a gente. A senhora foi o mais perto de família que a gente teve. Dona Elza levou a mão ao peito. Eu procurei vocês, sussurrou. Ninguém me dizia nada. Separaram a gente um tempo, Rafa admitiu. Mas a gente se achou e a gente prometeu voltar. O agente olhou para Arnaldo. Com as provas de extorsão e falsidade, o senhor está detido. Arnaldo gritou, tentou negociar, procurou contato. Ninguém apareceu. O poder dele existia enquanto todo mundo calava. E naquele momento, ninguém calou. Dona Elza não sentiu alegria em ver ele sendo levado. Sentiu alívio. Anos de alívio guardado. Luan segurou a mão áspera dela com a mão firme. A senhora não vai mais viver com medo. Quando o barulho baixou, Luan se aproximou como se voltasse a ser criança. Vó, a gente voltou. Dona Elza fechou os olhos um segundo, como se pedisse autorização para o coração acreditar. Os 3 abraçaram ela com cuidado, como se ela fosse frágil demais para aguentar. Ela sentiu o perfume caro e por baixo, como lembrança, o cheiro de sabão simples de um tempo antigo. Então Luan falou sério, como quem carrega uma verdade guardada. Dona Elza, tem mais uma coisa que a senhora precisa saber. Ela se enrijeceu. O quê? Caio respirou fundo. Anos atrás, quando estavam mudando a gente de um lugar para o outro, um homem numa rodoviária ajudou. Deu pão, falou para procurar uma senhora de carrinho e falou seu nome. Dona Elza perdeu o ar. Quem era esse homem? Rafa respondeu baixo com respeito. Eduardo. O mundo parou, meu filho. Dona Elza murmurou. Luan assentiu com os olhos molhados. A gente encontrou ele depois. Ele estava doente. Disse que a senhora procurou, que ele se arrependeu de ter ido embora, que queria voltar. Dona Elza sentiu nascer uma esperança que doía. Ele está vivo? Caio baixou a cabeça. Não, Dona Elza. Mas ele morreu sabendo que a senhora amava ele e pediu que a gente dissesse a verdade e agradecesse por a senhora não ter deixado de ser boa. Dona Elza chorou sem barulho, como chuva fina. Naquele choro, fechou a última dúvida. A senhora não perdeu a vida por ser boa, Luan disse. A senhora ganhou a gente. Dias depois, o carrinho continuava na esquina, mas já não era só por necessidade, era identidade. Os 3 não levaram Dona Elza para a mansão para mostrar. Eles arrumaram o quartinho dela, colocaram segurança, reformaram o carrinho, regularizaram o documento de verdade e tiraram ela das taxas. E o bairro aprendeu uma coisa simples. Abuso acaba quando a vítima para de se calar e quando alguém decide usar força para proteger, não para esmagar. Numa tarde, Dona Elza serviu 3 pratos outra vez, dessa vez com as mãos menos tremendo. Olhou Luan, Caio e Rafa, sentados nos 3 bancos, como anos atrás. O que vocês querem comer? Perguntou. Luan sorriu. O que a senhora fizer, vó? E Dona Elza entendeu a moral com uma paz nova. Às vezes um prato dividido não mata só a fome, ele devolve família. Se essa história tocou você, escreva nos comentários o que sentiu. Aqui é o Dose de Conhecimento. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa lembrar que bondade existe e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias.